Olá, seja bem-vindo ao dia 117 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Para hoje é Atos, capítulo 14 e 15, e também Salmo 55. O que eu quero meditar com vocês está no capítulo 15, versos de 1 a 21, que fala sobre o concílio de Jerusalém. O que que é o concílio? É quando a galera se junta, a galera que diz que tem a mesma fé, que serve ao mesmo Deus, e fala assim, tá, o que está acontecendo aqui no meio da igreja? Qual é a confusão de ensinamentos, de doutrina, né? Então, é um alinhamento da liderança da igreja. Esses concílios acontecem até hoje, tá? Então, tem o concílio ali da igreja católica, a igreja evangélica também tem os seus concílios, então é uma reunião de liderança falando, tá, e agora? Para onde que a gente vai, né? Qual que é a nossa fé, entendeu? E aqui teve o concílio de Jerusalém, que era o seguinte, verso 15 começa dizendo isso. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram com os gentios, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Então, assim, quem ama o Senhor vai amar saber que tem pessoas se convertendo. Por quê? Porque uma pessoa que se converte é uma pessoa que para de mentir, que para de roubar, que para de adulterar, é uma pessoa que se torna honesta, é uma pessoa muito incrível de se conviver. Verso 4. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que os purificou, que purificou os seus corações pela fé. Ou seja, Pedro estava falando assim: escuta, o Pai, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, concedeu o Espírito Santo a eles, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, eles não precisavam ser circuncidados para ter a Deus, porque eles já tinham a Deus. Então, a circuncisão, para os judeus, era uma ordenança que, na verdade, foi dada para Abraão. Lembra que Abraão teve que circuncidar Ismael, depois Isaac, quando nasceu, e todos da sua casa, foi dada para Abraão, que repercutiu pelo povo judeu até então. Só que agora os gentios começavam a se converter no atacado, entendeu? E eles estavam exigindo: olha, agora que você se converteu, que você tem o Espírito Santo, você tem que ser circuncidado no seu corpo, para que assim você realmente seja filho de Deus, faça parte do povo. E eles estão falando: não, foi isso não que o Senhor nos mostrou. Porque lembra, alguns episódios atrás, eu não vou lembrar qual, que realmente Pedro teve essa visão da comida pura e impura, e Deus falava assim: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então, quando Pedro teve essa visão, ele teve esse discernimento de: opa, os gentios foram purificados pelo Senhor, e isso bastou. E é disso que Pedro está falando. Verso 10.
Então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então, agora, com Cristo ressurreto, eles falam assim: olha, a nossa salvação está na fé em Jesus. Porque assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós viveremos para sempre diante dele. Então, é para todos. Verso 12. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Ah, eu amo, tá vendo? É usando Bíblia, gente. É por isso que você tem que ler Bíblia. Porque você convence quem ama o Senhor com Bíblia e não com filosofia vazia. Então, Tiago puxou a Bíblia e falou assim: ó, isso estava escrito que aconteceria. Vamos ler? Ai, como eu amo isso. Verso 16. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. E ele citou Amós, capítulo 9, versos 11 e 12, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido evocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Não deveria ser uma surpresa para eles que os gentios estivessem agora, assim, ó, que nem eu estou hoje, apaixonada pelo Deus de Israel, pelo Pai. Ele é meu Pai. Já isso já estava escrito sobre mim e sobre você, se você não é judeu. E isso me faz me sentir mais especial ainda, de verso 18. Conhecidas desde os tempos antigos. Ou seja, gente, vocês leram isso o tempo todo na Bíblia. Qual que é a novidade? Vocês já sabiam que isso aconteceria. Mas o povo ali, incrédulo, estava assim, desse jeito. Verso 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Tipo, gente, qual é a dificuldade? Imagina, agora que você se converteu, você vai lá ser circuncidado. Bom, eu sou mulher, né? Eu ficaria de boas. Agora, um homem. Verso 20. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos. Gente, grava essa passagem aqui para sua vida, tá? Ah, eu quero saber como amar mais o Senhor, como ter uma vida em santidade. Vamos lá. Então eles falam assim, beleza, não tem que ser circuncidado no corpo, mas tem algumas coisas que é importante os gentios seguirem. Ou seja, essa palavra é para mim e para você. Então vamos escrever eles dizendo o seguinte: se abstenham de comida contaminada pelos ídolos. Ou seja, não coma comida consagrada a ídolos. Quem são os ídolos? Tipo, não coma comida feita na macumba. É isso. Não coma uma comida feita na macumba, não coma uma comida consagrada a demônios. Não coma. Abstenha-se da imoralidade sexual. Sim, se você se converteu, você precisa ter uma vida de santidade. Abstenha-se da imoralidade sexual. Coisas que muitos crentes que cresceram na igreja negligenciam essa palavra. De, não tem nada a ver. Ai, tem que realmente experimentar antes de casar. Ai, como que eu vou saber se é bom se não experimentar antes? E todas essas porcariadas. Pois não sabe por que que a vida não vai para frente. Por quê? Porque isso é tanto para judeus quanto para gentios. Comida contaminada, nada de moralidade sexual. Da carne de animais estrangulados e do sangue. Aí a gente fica pensando, né, naquela galinha que a mulher quebrou o pescoço com a própria mão.
essas coisas, entendeu? Não pode, gente, não pode. Pega o facão, passa no pescoço da galinha. Melhor do que estrangular a galinha. Tá falando que não pode. Por quê? Porque não pode. Reclama com quem escreveu, não reclama comigo. Ai, eu quero saber por que que não pode. Eu não sei por que que não pode, mas é um direcionamento para o que você come. Por que que eu acho que é importante também a gente entender isso? Da comida, né? Então ele fala, o povo gosta mesmo de comer, né? Falou da comida, imoralidade, depois ele voltou da comida, da carne de animais estrangulados e do sangue. Por quê? Porque importa o que você come. Deus se importa com tudo sobre você. A maneira como você se veste, a maneira como você anda, a maneira como você se comporta, o que você come, o que você deixa de comer. As leis alimentícias é o Senhor falando assim: eu me importo com você por completo. Então, para que os gentios também saibam que Deus, assim como Deus se importa com tudo dos judeus, que é o primogênito, Deus também se importa conosco. Então, isso para nós é um motivo de alegria, de cuidado do Senhor e não de ranço. Ah, eu não vou mais poder comer carne com aquele sangue? Não. Ótimo, porque eu não gosto mesmo. Mas para você que gosta, ora ao Senhor. Fala, Senhor, eu gosto tanto desse sanguinho aqui, eu realmente tenho que parar de comer? Ora sobre isso. Não fica discutindo com o Senhor. Não endureça o seu coração para algo que o Senhor quer transformar na sua vida. Essa é a minha mensagem hoje. Não endureça o seu coração para algo que o Senhor quer tocar em você. E vai começar tocando no que você come. E é assim no seu corpo, a imoralidade sexual. Preserve o seu corpo, ele é do Senhor. Verso 21. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. É, eu entendi isso daqui também. Tipo, olha, vamos fazer o básico. É tipo como se fosse o nível um. Ó, você acabou de se converter, então deixa eu já te falar. Você não pode comer comidas consagradas a demônios. Abstenha-se da imoralidade sexual, tenha uma vida em santidade. Não coma carne com sangue, jamais. Não come, não, não, não. Todas as outras coisas que vocês quiserem entender mais sobre a lei de Moisés, você vai na sinagoga e aprende. Você abre a sua Bíblia e lê. É isso que eles estão falando aqui. Então, eu acho isso maravilhoso. Que mostra assim, um cuidado que eles tiveram também com os gentios, sabe? Porque agora eles tinham que aprender a viver juntos. Eles nunca tinham tido, quer dizer, eles já tinham, né, pessoas se convertido ao povo, ao Deus de Israel, né? Tanto que Ruth é uma dessas, né? Uma mulher moabita que se converte e fala: o seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E tantos outros aconteceu isso desde então. Mas essa palavra é para mim e para você. Tipo, olha, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades. Ou seja, tá aí a pregação desde Gênesis para você saber como amar este Deus. Você não precisa ter o seu corpo circuncidado, mas desde antes mesmo dessa palavra, Deus já estava falando para o povo: olha, eu quero um coração circuncidado, um coração, uma vida de devoção, e não um corpo. Você cortar o seu corpo é de menos. Agora, você prestar atenção no que você come, com quem você se relaciona, como você se comporta, isso sim é mostrar que você tem o temor do Senhor. E é sobre isso, é isso que as pessoas observam. E aqui continua, né, que depois disso, né, então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre deles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Por quê? Porque agora, isso que eles entenderam, que eles chegaram nesse acordo, nesse concílio, eles iam avisar em todas as sinagogas messiânicas, em todas as sinagogas que amavam Jesus, assim, olha, é assim que nós vamos lidar com os gentios. E essa é a unidade que Jesus já tinha falado. Eu quero que vocês sejam um. Eu quero que vocês se entendam, né? E o que faz a gente se entender? O amor ao Pai, a prática da palavra. Sem o peso da religiosidade de cortar um corpo, mas não ter uma vida transformada. Amém? Que você hoje tenha o prazer de abrir mão daquilo que até então te dá prazer, mas não agrada o Senhor. Seja a comida, seja a sua vestimenta sexy, né? Tanto mulher quanto homens gostam aí de ficar exibindo o corpo. Não.
se guarda no Senhor, né? Volte-se para o Senhor de uma maneira que você tenha um coração completamente rendido ao Pai, porque é sobre isso, é isso que realmente importa. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque desde sempre o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem se revelado a nós através da tua palavra, através do relacionamento que temos contigo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa andar no escuro, mas conforme te conhecemos, Paizinho, andamos na luz, temos clareza sobre o que fazer e o que não fazer. Nos ajuda hoje, Senhor, a realmente renunciar os prazeres da nossa carne. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer comidas consagradas a demônios, para que a gente não venha se contaminar com essas coisas nojentas, mas que realmente tenhamos uma vida de amor e temor a Ti, Paizinho. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.